Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amados, vamos retomar as nossas reflexões no Sermão da Montanha, nos cultos de quarta-feira. E para isso eu quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Essa é a última bem-aventurança e certamente a mais controversa de todas. Afinal de contas, num mundo, inclusive dentro do mundo cristão, em que nós ouvimos a todo tempo que o nosso conforto e estar vivendo uma vida tranquila, acomodada, é o que mais nos vale aqui nessa terra. Quando nós ouvimos uma palavra desafiadora, que nos confronta e também que nos encoraja, nós precisamos dar atenção a essa palavra. Nós já temos 6 sermões, na verdade são 8 sermões em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, no primeiro tópico do sermão. Imagine que Jesus está assentado em um monte, os discípulos estão próximo dele e existe uma grande multidão ali em volta, escutando Jesus, que estrategicamente se posiciona num monte para que as palavras proferidas por ele pudessem alcançar o mais longe possível e ser bem audível a todos. Há uma similaridade entre Moisés pregando a lei no monte do Sinai e Cristo ensinando o Sermão da Montanha, visto que esse contraste, essa sequência, essa similaridade, ela nos apresenta, na verdade, a mudança da lei. Conforme o autor aos Hebreus disse, quando muda o sacerdote, muda a lei. Jesus, então, é o novo sacerdote, o sumo sacerdote por excelência. Aquele que ele mesmo oferece o sacrifício, ele mesmo é o sacrifício, e então nós temos aqui a mudança da lei na mudança do sacerdote. O Sermão da Montanha, você precisa ter essa perspectiva, ou essa expectativa ao ouvir o Sermão da Montanha. Nós temos uma lei, nós temos a nova lei de Cristo. E quando nós olhamos para essa lei, nós vamos ver Jesus Cristo nos apresentando um modo de vida dos seus servos, daqueles que estão no seu reino, daqueles que agora participam do seu reino. Então, o que nós temos, irmãos amados, é a palavra de Deus vindo de encontro aos servos de Deus, que vão ter agora um modelo para viver. O Sermão da Montanha, sem dúvida nenhuma, é um desafio. Nós podemos olhar para o Sermão da Montanha, meus irmãos, e ver como um padrão, um modelo de vida. E as bem-aventuranças é um estilo de vida bem-aventurado, que é, de fato, um chamado para ser diferente ou controverso ao mundo atual. Afinal de contas, como podemos chamar de bem-aventurados, de felizes, aqueles que são pobres de espírito? Pobre de espírito é contrário a ser feliz, não é possível. Bem-aventurado aqueles que choram. Se eu estou chorando, como é que eu sou bem-aventurado? E é isso que as bem-aventuranças estão nos propondo. É um estilo de vida. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Está na tela, se você quiser me acompanhar. Uso também a versão NVI. E você pode acompanhar na sua Bíblia também, se você assim quiser. Deixar marcado para você ler em casa também. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, pois grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Deus, a sua palavra diante de nós é tudo que nós temos, ó Pai. E por isso nós lhe clamamos, Deus. Venha falar aos nossos corações, nos orientar, nos fortalecer, nos encorajar, nos exortar
de modo que sejamos edificados para a sua glória, em nome de Jesus. Assim nós oramos, amém e amém. Homens e mulheres que são pobres de espírito, que lamentam e planteiam por seus pecados, que vivem vidas de graciosa mansidão, que buscam pela justiça de Deus, que demonstram misericórdia aos outros, que são puros de coração, que buscam paz entre Deus e o homem. Essas pessoas não seriam recebidas em qualquer lugar de braços abertos, humildes, pessoas mansas, pessoas que promovem paz, pessoas que se dedicam em viver uma vida de quebrantamento. Essas pessoas, como elas seriam recebidas em qualquer lugar no mundo? Afinal de contas, são exatamente essas pessoas, esses homens, essas mulheres, que o mundo precisa, que em qualquer ambiente, que em qualquer lugar, eles seriam úteis, eles seriam de excelente utilidade para estarem ali. Não é verdade? Mas quando Jesus vai encerrar a primeira parte do seu sermão, o bloco que nós chamamos de as bem-aventuranças, ele termina como que jogando um balde de água fria nos discípulos que estavam cheios de expectativa para que pudessem então se apresentar dessa maneira ao mundo. As bem-aventuranças é um estilo de vida, é um padrão para que o crente viva no mundo. Sinclair Ferguson, que vai pregar na próxima conferência fiel de pastores e líderes, ele é um dos maiores teólogos da atualidade. Ele comentou o seguinte, ao olhar para esse texto, para essa questão, olhar para as bem-aventuranças: o mundo que vivemos supõe que receberá os cristãos de braços abertos, até conhecer um cristão genuíno pela primeira vez. Um cristão que se dedica em viver as bem-aventuranças e faz das bem-aventuranças um estilo de vida, em qualquer lugar que ele esteja, é inevitável que ele seja agraciado pela última bem-aventurança também, irmãos. Como que nós esperamos ser amados por uma sociedade que odeia o nosso Senhor e Salvador? Como que cristãos querem serem recebidos de braços abertos em uma sociedade que olha para Jesus e tenta pendurá-lo numa cruz como um travesti? Diz aí, o que você está esperando que essa sociedade lhe faça? Nós, quando estamos nessa sociedade decaída, queremos nos adequar muito para sermos melhores ou melhor aceitos nessa sociedade. Numa era anterior, cristãos sofriam por ser cristãos. Na era de hoje, os cristãos buscam, de alguma forma, serem acomodados, ou bem acomodados, em uma sociedade que odeia o nosso Senhor e Salvador. É um desafio, amados. Desafio para nós, porque, de fato, quando olhamos para onde nós vivemos, o nosso local de trabalho, o nosso ambiente familiar, como um todo, nem sempre nós temos um campo favorável, amável a Cristo Jesus. E muitas vezes nós tentamos nos amoldar àquele ambiente, não sermos contrários a algumas questões para que fique tudo bem, fique tudo no lugar.
As Escrituras nos dizem, meus irmãos, que o mundo está em rebelião contra Deus. Nós lemos aqui Salmos 2, é o nosso salmo de memorização. Porque se amontinam as nações. É como que o salmista estivesse expressando uma rebelião nos portais de Deus, e os rebeldes estão sacudindo os portões, tentando destronar Cristo. É a mesma coisa que nós vemos nas manifestações culturais de hoje. É a mesma coisa que nós vemos nas manifestações sociais de hoje. O próprio Jesus disse que, tendo os homens o perseguido, também perseguiriam os seus seguidores. João capítulo 15, versículo 15. Jesus lhes disse: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou também a mim. João capítulo 15, versículo 18. Nós precisamos, meus irmãos, entender que Cristo veio cumprir sim a sua missão, e ele morreria na cruz, sendo amado ou odiado. O propósito de Deus era esse ao enviar Cristo. Mas de toda forma, quando Pedro vai explicar sobre a morte de Cristo e responsabilizar alguém sobre a morte de Cristo, ele diz: vocês mataram o Senhor Jesus Cristo, apontando toda a raiva, todo o desejo de vingar, toda a crueldade que a sociedade da época tinha e se rebelou contra Cristo. Os cristãos são perseguidos por conta da justiça. Por causa da sua lealdade a Cristo, o cristão é perseguido. A verdadeira lealdade a Ele gera atrito no coração daqueles que somente o adoram de boca para fora. Quando uma igreja cristocêntrica se levanta e não abre mão da sua pureza doutrinária, bíblica, do evangelho puro, simples, essa igreja, em muitos lugares, aqui na nossa região ainda não, mas no Nordeste já, essas igrejas, elas são desligadas de suas associações, elas são perseguidas, pastores são excluídos das suas ordens, porque se posicionam na pureza do evangelho. Os perseguidores de Cristo nem sempre eram exteriores, mas também havia perseguição interna por parte dos fariseus, dos saduceus, daqueles que estavam andando em volta de Cristo, eram religiosos e buscavam afrontá-lo. Aqueles que o adoram de boca para fora. Os seus lábios proferem o meu nome, mas o seu coração está distante de mim. A lealdade dos servos de Deus, dos cristãos verdadeiros, autênticos, incomoda a consciência e faz com que o mundo todo tenha apenas duas alternativas: seguir a Cristo ou tentar silenciá-los. O texto está nos propondo que nós devemos ser cristãos kamikaze, que buscam estar em locais onde eles vão ser perseguidos, ou que colam nas suas costas alvos dizendo: por favor, me persigam, eu sou cristão. O texto não está nos falando isso. O texto não está nos orientando a tentar de alguma forma ir na frente de igrejas que têm outros segmentos religiosos e manifestar na frente dessas igrejas para que essas igrejas os persigam. Não está falando isso. O texto não está nos orientando a sermos agressivos, e porque nós somos agressivos, em resposta nós seremos perseguidos. O texto não está nos dizendo isso. O que é que o texto está nos dizendo? Olhe comigo, se a sua Bíblia estiver aberta ou se estiver aqui na tela, para o versículo 11 do capítulo 5. Diz assim, irmãos: bem-aventurado serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Primeiro ponto: por minha causa. Não é porque você é moralmente correto, ou então tem uma personalidade peculiar. Não é porque você tem um padrão de vida e quer impor o seu padrão de vida. Você não
Não é que você vai ser perseguido porque você fala assim, olha, eu crio os meus filhos desse jeito. Não é o seu jeito de ser que vai promover a perseguição. O mundo persegue por causa de Cristo. Tem muita gente que acha você até um cara gente boa. Gosta de você. Na nossa família nós temos pessoas assim, irmãos, que elas se dão bem com a gente, elas interagem bem com a gente, elas têm uma boa dinâmica, elas trocam, mas é só você tocar no nome de Jesus, na palavra de Deus, ou falar o nome de Deus, que tudo já se coloca a perder. Todos os assuntos que se referem a Deus, Bíblia, salvação, pecado, inferno, condenação, rapidamente transtornam pessoas que, antes disso ser colocado na conversa, te amam. Após isso ser colocado na conversa, passam a te odiar severamente. Então, irmãos, é só você, no seu ambiente de trabalho, não fazer como todo mundo faz, por causa de Cristo. Pronto. Perseguição. Não é perseguição a fim de espada, mas o mínimo uma perseguição velada você vai sofrer. O texto nos diz, quando por minha causa, eles te insultam. Primeiro, é a afronta direta, insulto. Segundo, perseguem, a perseguição. Irmãos, presta atenção aqui, a criança não atrapalha o culto não, tá? O adulto que deixa de prestar atenção por causa da criança que atrapalha. Presta atenção, criança não atrapalha. Criança tem que se acostumar, vir até se acostumar, se ambientou. Ficou ambientada, está tudo certo. É assim. E nós devemos ser um ambiente que tem que se acostumar com criança, porque a nossa igreja tem mais criança do que membro. A cada uma família tem 3 crianças quase, a média. Então você se acostuma, irmão. Ou você ora para Deus nos dar um ambiente ótimo, excelente, contribui, bota a mão no bolso, que a gente vai logo para um lugar fantástico, aí está tudo certo. Mesmo assim, nunca será padrão de uma igreja batista reformada tirar as crianças 100% do culto. Dar um lugarzinho, um cantinho, ó, fica para lá, criança. Aí as crianças crescem fora do culto e nunca vão gostar do culto. Fecha parênteses, voltamos para a mensagem. Nós precisamos entender que primeiro eles nos afrontam. Na cara. Olha, meu irmão, eu acho que o divórcio só traz problema e a Bíblia ensina que Deus odeia o divórcio. Ah, que isso? Lá que você bocó. Isso é palhaçada, isso é coisa lá na sua igreja. Aqui não. Aqui não. Aí, você aqui no Brasil deve prezar por isso, colocar a Constituição debaixo do braço e ter a garantia, né, da laicidade. O Estado é laico. O Estado é laico para te garantir que você também seja cristão onde quer que você esteja, tá? O Estado não é laico só para o macumbeiro botar a roupa que quer e ir no departamento público, não. Eu, como cristão, posso entrar onde eu quiser com a Bíblia e falar o nome de Jesus onde eu quiser no Brasil, garantido pela Constituição, ainda, até o STF não quiser mais, mas por enquanto eu sou. Então, eu me posiciono sim. Lá na guarda, não estou nem aí. Pode ter 30 religiões. Eu sou cristão, eu tenho o meu direito de voz porque o Estado é laico. Mas aí você pode sofrer afronta. E tá joia, você vai ser bem-aventurado, não tem problema. Pastor, fui falar que Deus odeia o divórcio lá no meu ambiente de trabalho e me perseguiram. Parabéns, irmãos. Graças a Deus, pedrinha na sua coroa. Muito bom. Segundo, o texto fala o seguinte: eles insultam, batem de frente, te provocam, tentam ficar te provocando. Quando eles sabem a sua posição, eles tentam ficar te provocando, te cutucando. Sempre quer botar o dedo na sua ferida. Segundo, eles te perseguem. Você pode ganhar uma transferência, né? Se seu chefe começar a achar que está ruim, ele começa a mudar a sua escala, isso já é perseguição velada, mas é. E aí você também tem a garantia da lei, da Constituição, de dizer que isso é perseguição no local de trabalho, por conta da sua posição cristã, e também vai para os autos da justiça e pode se defender. Mas você tem que ficar feliz, não tem que ficar triste, não. Terceiro, eles levantam todo tipo de calúnia contra vocês. Quando você se posiciona com o assunto, sobre aquele assunto, você vai ser o mais vigiado de todos. Pode ficar preparado. Você deve se posicionar, você tem que se posicionar. O seu posicionamento é importante pela causa de Cristo, mas você tem que vigiar.
Vigia. Não deixa nariz de fora, não, que vai tomar peteleco. Eles vão te vigiar o tempo todo e vão tentar pregar mentira a respeito da sua conduta. Qualquer coisinha, você nem fez nada. O quê? Fulano de tal já levanta um problema, uma calúnia, uma mentira. Uma mentira. Esse é o primeiro ponto. Pela causa de Cristo, nós seremos bem-aventurados quando perseguidos, afrontados e caluniados. Agora, preste atenção. Pastor, como é que é isso? Como é que vai ser essa questão? Você pode até ser um cara maneiro, gente boa, não tem problema. Você pode até ser uma moça, preste atenção, você pode até ser uma moça, uma mulher descolada, ilegal. Mas se ser assim, dessa forma, te custar não ser como Cristo, você não está sendo um cristão autêntico e verdadeiro. Não estou falando para você ser ranzinza, cri-cri, encravado, um cara chato. Não estou falando para você ser isso, não. Estou falando para você ser crente, irmãos. E qual que é o padrão que nós temos aqui para sermos perseguidos? São todas as bem-aventuranças que vieram antes. Vê se mandou seja ignorante e você será bem-aventurado. Seja encravado. Não, seja manso. Seja manso. Eu sou crente, eu estou sempre por cima. Estou olhando por você. Olha, que você, rapaz, eu sou crente. Não, irmão. Está mandando você ser humilde. Ser humilde. Não, qualquer questão que tem, eu já entro rasgando, já meto o pé na porta, eu sou um valente do Senhor. Não está falando isso não, está falando para você ser manso. Manso. Ter fibra, ser valente, não significa ser ignorante, ser ríspido, ser áspero. Significa você ter posicionamento, meu irmão. Um cara que me ensina como ninguém, isso aqui eu estou no processo, eu vou chegar lá ainda, com a graça de Deus. Mas um cara que me ensina como ninguém dentro de São Fidélis é pastor Marlúcio. Uma referência sobre isso aqui. Eu já vi pastor Marlúcio lidar com questões bravas, aquela mesma calminha dele. Falou tudo, na mansidão. Vi agora, quando a Ordem dos Pastores apresentou um cara divorciado, recasado, e que queria bater no peito e falar assim, não, eu posso, porque já tem pastor assim. O pastor Malúcio fez um tratado sobre o ministério pastoral, sem levantar a voz para ninguém, numa mansidão, numa calma, todo mundo, aquilo silenciou o ambiente. Silenciou o ambiente. Ainda bem que eu falei, não vou falar não, vou deixar o pastor Malúcio falar. Foi a melhor coisa que eu fiz. Que eu ia falar a mesma coisa que ele, só que eu ia ser um trator ignorante, porque eu estou no processo, eu tenho que aprender, e está errado, não tem que ser assim não. Tranquilidade, com leveza, mas com firmeza e com seriedade. Posicionamento. Você não pode abrir mão daquilo que está proposto nos versículos 5, 7 e 9. Bem-aventurados humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você pode contrariar à luz das Escrituras e pela causa do Evangelho qualquer questão, com esse padrão aqui. Padrão, primeiro humilde, segundo, com misericórdia, e terceiro, sendo pacificador. Na prática, irmãos, como é que funciona? Pastor, eu tenho que me posicionar, e como que eu faço então? Meu irmão, você vai olhar para aquela questão e vai apresentar o seu contraponto, a sua visão. Você vai apresentar o que Cristo requer com humildade. Nunca dizendo, olha, tá vendo? Olha para mim, eu não sou assim, ainda bem, graças a Deus. Quem fez isso foram os fariseus hipócritas. Ainda bem que não sou eu que faço isso, né? Não, você deixou de ser humilde, você perdeu a oportunidade de ser contrariado pela causa de Cristo. Você jogou tudo por água abaixo. Segundo, você olha para uma pessoa que está com a vida toda desregrada, contrária à palavra de Deus, que está sendo ríspida, que está contrariando Deus, que está rebelde contra Deus, e você se posiciona com misericórdia, porque o seu posicionamento tem que ser proveitoso para
confrontar e transformar, convencendo aquela pessoa que tem salvação em Cristo para ela. Eu saí, eu tenho esposa, mas esse final de semana eu me diverti muito. Eu tive a alegria de ter 2 mulheres diferentes, uma no sábado e outra no domingo. E minha mulher está em casa toda ababacada, não sabe de nada. Eu sou o cara. O cara falou: meu irmão, essa vida que você está vivendo é triste. Está desagradando a Deus. O final dessa vida não vai ser legal. Deus vai te julgar quanto às suas escolhas, às suas decisões. Mas se você se arrepender, Ele terá misericórdia de você. Você apresentou o contraponto, irmão. Mas você teve uma posição que vai desarmar a pessoa. E você se posiciona não para trazer tumulto, mas para ser um pacificador. Está todo mundo falando de um assunto controverso, problemático, uma situação complicada, e você entra no assunto. Um cristão sério, autêntico, verdadeiro. Olha, irmão, olha, meu companheiro de trabalho, olha aqui, minha vizinha. Essa situação, à luz das Escrituras, ela é assim, assim e assim. E para que a gente tenha uma brandura, uma vida temperante, a palavra de Deus nos ensina isso. Pronto, você fez sua parte, promoveu a paz. Se não quiserem a paz, aí você pode sacudir a sandália dos seus pés e ir em paz. Mas você se posicionou do jeito certo. Segundo ponto, irmãos, preste atenção. Observe o que Jesus está falando. Quando eles levantarem uma acusação que seja falsa. Que seja falsa. Quando levantarem todo tipo de calúnia, de mentira. Versículo 11 do capítulo 5. De mentira. Não é aquele cristão que as pessoas falam mal dele e o que elas falam é verdade. Isso não é ser perseguido pela causa de Cristo, não. Isso é a vergonha do Evangelho. E fulano de tal está na igreja, está lá, mas trata mal a esposa, é uma porteira com os vizinhos, ninguém gosta dele na rua. Se isso for verdade, você não está sendo perseguido pela causa de Cristo. Na verdade, você é uma vergonha para a igreja e para o Evangelho. Tá bom? Pastor, ninguém gosta de mim lá na rua. Por quê? Eu penduro o lixo na frente do portão dos outros. Só por isso. Você, além de estar dando um péssimo testemunho, você é um porco. Pastor, ninguém gosta de mim lá no meu trabalho. Mas por quê, meu irmão? Rapaz, eu tenho dificuldade com o horário, eu só chego atrasado. Então, está errado. Bota o seu celular para despertar antes. Adianta, acelera o seu relógio. Quer ver se acabar com esse problema? Pega o seu relógio, todos os seus relógios, seu celular, o que for, e adianta 10 minutos. Você vai chegar no lugar, eu cheguei tão cedo aqui, daqui a pouco o primeiro que tinha que chegar, chega. Você já está lá. Pastor, ninguém gosta de mim lá no meu ambiente de trabalho. Por quê? Pastor, se eu puder fugir do serviço, eu fujo. Se ninguém estiver vendo. Não vai ser perseguido mesmo. Isso é preguiça. Preguiçoso tem que ser garruchado. Não adianta. Jesus está dizendo que quando levantarem falsa acusação, quando alguém te acusar infundadamente, sem provas, te acusar, fulano, Mateus Valentim, é assim, é cristão. Aí pronto, aí beleza. Show de bola. Porque é cristão, te afrontou. Aí complicou, aí meu irmão, tá tranquilo, é isso mesmo. Beleza, joia. Só porque você é cristão, não tem problema. Se o que fala de você para te acusar for verdade, se as acusações foram por motivo de mau testemunho, então você não está caminhando como deveria e estão te acusando com razão. Você não precisa se moldar para ser aceito. Se moldar para ser aceito. Presta atenção porque é palavra conclusiva, para a gente terminar. Você não precisa se moldar para ser aceito. É melhor ser aceito por Deus do que ser aceito e aplaudido pelo mundo.
Silas Campos disse: o grande problema dos evangélicos de hoje é que ninguém mata mais cristão. Ele disse isso falando na conferência de pastores, então ele estava se referindo a ninguém mata mais pastores, né? Ninguém, não tem pastor, mas não tem mais cabeça de pastor em bandeja. Você precisa ter uma postura de cristão, manso, humilde, moderador, apaziguador. E se isso te custar ser perseguido, afrontado, caluniado pela causa de Cristo, joia, parabéns, você atingiu o primeiro nível do Sermão da Monte. Se você for aplaudido pelo mundo, e se esse aplauso for resultado de uma vida que o mundo está achando legalzinha a sua forma de viver, mas no final vai olha lá, viu? Ah, que crentezinho, tá vendo? Se você vive, irmãos, se nós vivemos uma fé que não contraria o mundo, então eu tenho uma triste notícia para te dar: a sua fé está morta. Sua fé está morta. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 8, depois do versículo 14 e 15, foi a leitura de transição dos dois versículos citados. Versículos 6 a 8, 1 Pedro, capítulo 1. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora, por algum tempo ainda, tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Contexto de 1 Pedro. Pedro está encorajando cristãos que estão sendo peneirados pela espada do império só porque são cristãos. Esse é o contexto. Eles são cristãos, eles têm postura de crente, eles têm um estilo de vida bem-aventurado e eles estão sendo perseguidos. Eles não são zelotes, eles não pegaram uma espada para defender a causa de Israel. Eles são cristãos. E ser cristão está trazendo perseguição para a vida deles. Tenhais, por algum tempo, de ser afligido. Versículo 7. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, seja validada. Muito mais preciosa do que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando o Senhor Jesus for revelado. Pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais. Nós temos uma posição de amar a Deus, amar a Cristo, e por isso nós andamos da forma que andamos. Ainda que não estejais podendo contemplar o seu corpo neste momento, crede que em sua pessoa e exulteis com indescritível e glorioso júbilo. Agora versículo 14 e 15. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinham outrora, quando vivis na ignorância. Meu irmão, se você está vivendo da mesma forma que você vivia antes de Cristo, você não se converteu. E é por isso que você não está sendo perseguido pela causa de Cristo. Você pode estar até sendo perseguido, mas porque está dando um mau testemunho, e mau testemunho também traz perseguição para crente, tá? Ou você vai ser perseguido por uma causa ou por outra. Porque todo mundo vai olhar para você e falar: ah, que crentezinho sem vergonha. Ah lá, é ou não é verdade? Ou você toma uma posição séria para andar com Cristo, ou de qualquer forma, você vai apanhar. Com razão. Com razão. Versículo 15. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Seja santo nas suas atitudes. Qual que é o prêmio? Aqui na terra? Não tem prêmio aqui na terra não. O prêmio está garantido no céu. Versículo 12 de Mateus capítulo 5 nos diz: alegre-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Quem vive para agradar a Deus, para ser fiel a Deus, aqui na terra,
ainda que perseguido, afrontado, caluniado, tem recompensa garantida no céu. E não podemos medir, não tem como colocar na balança a glória que há de nos ser revelada, irmãos. Postura santa, modo de vida que glorifica a Deus. E eu quero terminar, a aplicação é a própria Bíblia. Quero aplicar, qual a aplicação disso tudo, pastor? Está aqui, Romanos capítulo 8, versículo 1, e depois do 33 ao 39. Romanos, capítulo... Abre aí. Capítulo 8, perdão. Romanos, capítulo 8. Versículo 1, e depois do 33 ao 39. Romanos capítulo 8, versículo 1, depois 33 ao 39. Preste atenção. Olha a aplicação para o seu coração, irmão. Pastor, mas é duro, pastor. Ser provado, ser caluniado. Eu vou para casa e choro. Eu fico triste. Eu fico cabisbaixo. Levanta a sua cabeça. Olha para Cristo. Firma. E continue glorificando a Deus. Melhor chorar por ser amado e acolhido por Deus quando somos perseguidos, do que sermos amados e acolhidos aqui e rejeitados no último dia. Versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O mundo está te condenando? O mundo está te afrontando? Se você está em Cristo Jesus, não tem condenação para você. Você não está mais sob o jugo do pecado, não há acusação que seja fundamentada contra você. Versículo 33, do mesmo capítulo 8. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quando nós somos perseguidos, caluniados, Cristo intercede por nós à direita de Deus. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito. Olha aqui os bem-aventurados, irmãos. Olha os bem-aventurados no versículo 36. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Eu sou bem-aventurado, eu sou como ovelha destinada ao matadouro. Eu não estou aqui para ser como um bode que pula e zanga e é ignorante. Eu sou uma ovelha. Você já viu ovelha sendo conduzida para o matadouro? Como é que é? Ela não sabe de nada, ela vai, ela vai tranquilinha, ela não reage. Um cristão, ele anda na postura que tem que andar, em qualquer que for a situação. Irmão, eu vi uma ilustração que encaixa como uma luva, antes de eu terminar de ler, que eu quero terminar lendo. Eu vou terminar de ler e vou orar, e a gente vai encerrar. Se você pegar uma laranja e espremer uma laranja, você pega uma laranja e espreme a laranja. O que vai sair? Vai sair dali o quê? Vai sair caldo de cana. Vai sair suco de morango, né? Não. Você vai apertar a laranja, apertar bem, espremer ela, aí vai sair um suco de maracujá. Não, você aperta a laranja e o que sai da laranja é o suco de laranja. Quando te espremem, é a mesma coisa. Crente, quando é espremido, quando é provado, quando é perseguido, quando é afrontado, sai dele aquilo que está cheio dele. Ele bota para fora aquilo que ele está cheio. Se você estiver cheio do Evangelho, você vai ser perseguido, afrontado, caluniado, e o que vão tirar de você vai ser somente o Evangelho. Esse é o nível que nós temos que atingir. Quando um cristão for apertado, eles vão espremer o cristão e vai sair dele bem-aventuranças. 1, 2, 3, 5, 6 bem-aventuranças, 7 bem-aventuranças.
vão sair dele, porque ele está cheio daquilo ali. O texto termina nos dizendo: mas em todas as coisas, todas as circunstâncias, todas as situações, espada, perigo, afronta, fome, perseguição, nudez, fio de espada, em todas as situações, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Santo Deus, essa é a sua palavra, Pai. A minha oração é que os crentes possam conhecer as bem-aventuranças, Senhor. Porque se nem conhecem, como poderão vivê-la? Ou viver todas elas? Deus, eu oro para que o Senhor possa nos encorajar com o seu Espírito Santo, com a sua palavra, com a ação da comunhão, com a bênção da comunidade, com a bênção de ser igreja, de congregar, que o Senhor possa nos encorajar a uma postura santa, a um posicionamento reto, a um viver que te glorifica em qualquer que seja a circunstância, diante de qualquer que for o desafio. Senhor, ressuscite a fé de crentes que estão mornos, que eles possam reagir à pregação da sua palavra, e que o Senhor possa, Senhor, tocar em seus corações, revivê-los, e que o Senhor possa despertar crentes que ainda não estão na postura que deveriam estar, que o Senhor, a começar em mim, possa me colocar onde quer que eu esteja, com a postura que eu tenha que estar, ó Deus, não com o meu jeito de ser, não sendo agradável, sendo jeitoso, negociando, mas que a minha postura possa ser uma postura que te glorifica, em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos ser reconhecidos como um povo das bem-aventuranças, porque nós vivemos a sua palavra, e por isso, ainda que acusados, afrontados, caluniados, ainda que perseguidos, o nosso viver vai glorificar o Senhor, e nós teremos galardão, recompensa nos céus. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém.